Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Hoje, dentro da nossa programação, estamos dando continuidade ao estudo do livro Paulo Estevam e temos aqui por objetivo comentar, dentro do que nos é possível, das nossas possibilidades, o capítulo 9 da primeira parte, Abigail Cristã. O primeiro ponto, meus amigos, dando continuidade aos comentários do Euler, que em torno do capítulo 8, quando a gente vê as referências a Abigail, um ponto muito interessante é a total ausência de citações e de referências a Abigail no Novo Testamento. Ou seja, para nós espíritas cristãos que temos o livro Paulo Estevam, nós compreendemos quem foi essa mulher nobre. Peça fundamental na formação de Paulo, no legado de Paulo, na formação de sua personalidade, das transformações sofridas por ele, conforme a gente observa ao longo dessa obra e daqui também para diante. E não há nenhuma referência à sua vida, à existência dela, à sua condição de noiva do grande apóstolo da cristandade, do apóstolo dos gentios. E, portanto, para outras escolas cristãs, Abigail seria quase que como uma figura ficcional, inexistente, não citada no Novo Testamento, até mesmo diferente de Estevão, que tem a citação no Atos dos Apóstolos na obra feita por Lucas. Para que a gente compreenda, meus irmãos, essa situação, no final do capítulo 8, da segunda parte desse livro Paulo Estevam, quando Paulo, já cristão e já mais velho, depois de muitas lutas, de muitos esforços dentro da senda do cristianismo, ele estava na companhia de Lucas, e quando eles partiam em direção a Roma, uma despedida muito amorosa, muito afetuosa, repleta de cristãos, foram despedir-se, uma comitiva, na qual inclusive participava Tiago Menor, foram até Cesareia despedir-se de Paulo. E aquilo ali foi uma cena assim, repleta de emoção, de amor fraterno, e que emocionou muito Lucas. E Lucas manifestou então o desejo dele de registrar o quanto Paulo era amado, o quanto Paulo era querido, já na condição de cristão. E naquela oportunidade, a manifestação de Paulo justifica para a gente o porquê da ausência de Abigail no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo. Em um dos trechos que nós vamos estudar ainda mais adiante, mas ao final desse citado capítulo 8 da segunda parte, Paulo dizia: escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples, e nada comentes que não seja para a glória do Mestre no seu evangelho imortal. Ou seja, meus irmãos, o próprio Paulo manifestava junto a Lucas de que, na grafia do Ato dos Apóstolos, Lucas suprimisse qualquer informação que não fosse atinente ao evangelho. Que ele não mencionasse demonstrações de carinho, de grandeza, do pouco que eles faziam, porque Paulo assim o considerava. Achava que tudo que se fazia estava muito longe da grandeza do Cristo, do Evangelho do Mestre, e que, portanto, não deveriam se atribuir valor pessoal e suprimir tudo aquilo também que fosse de ordem pessoal. E assim foi nos pedidos daquilo que Lucas presenciou e também na postura pessoal de Paulo ao não comentar circunstâncias pormenorizadas daquilo que lhe havia sucedido para que ele trilhasse o caminho que ele tinha trilhado até ali. Entre eles, o sucesso, as ocorrências ocorridas, verificadas com aquela que era a eleita do seu coração. Com aquela mulher que resumia a beleza, não só em seus dotes físicos, em seus traços belos de menina, de moça, aí nos primeiros anos da vida adulta e da juventude, mas essencialmente os dotes do espírito, do coração, demonstrando para a gente o que é a nobreza de caráter,
a nobreza de postura, a coerência, a vida que não se mistura com os erros e com as falhas que muitos de nós no dia a dia cometemos. Então, meus irmãos, por isso nós não conhecemos Abigail na Bíblia, no Novo Testamento. E bendita a doutrina que, por meio do trabalho de Emmanuel e da espiritualidade superior e do nosso querido Chico, nos dá a compreender e a conhecer uma mulher como ela. E mais, nos permite, pelo conhecimento dela e dos fatos que a circundaram, no seu romance, no seu contato com Paulo, ainda Saulo de Tarso, nos permitem compreender como que o coração, aquele coração nobre e valoroso, foi trabalhado no que diz respeito à dor e ao sofrimento, tal como a gente vê nesse capítulo. E nos anteriores e nos posteriores também. Pois bem, meus amigos, feita essa observação, o que a gente observa no capítulo 8 e no 9? Nós estamos vendo aqui, a gente poderia assim resumir como o desmoronamento dos sonhos do jovem doutor. Tudo aquilo que ele havia planejado, idealizado, especialmente em sua união com Abigail, o sonho da formação de um lar, da aventura dos filhinhos no futuro, da presença constante dele com o afeto que ela tinha e a presença dela em seu futuro lar, constituindo a família, tudo isso a gente vê cair por terra. A gente vê diante de uma postura inflexível, ainda vaidosa e orgulhosa, daquele homem de caráter rígido, resoluto, e que vibrava por um ideal superior, que era o ideal da defesa da lei de Moisés, a qual ele tinha consigo como grande objetivo de sua vida, junto do qual todas as outras atividades teriam aspecto secundário, ou seja, tinha isso como um princípio inarredável, como uma prioridade de sua existência, mas infelizmente não tinha o tempero, a ponderação que, por exemplo, o cristianismo é capaz de nos trazer. Ainda tinha com ele o rigor do Velho Testamento, a imagem do Deus dos exércitos, a imagem do Deus rigoroso, que pune, que castiga, e não do Deus de amor e de misericórdia, que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, aqui a gente vê como que aquilo que Saulo elegeu para ele, aquilo que ele sonhava, de repente se desmancha. Tudo isso no meio de muito sofrimento que ele vai experimentar e que vai trabalhar o coração dele, vai trabalhar os seus valores, vai trabalhar aquilo que ele elegeu para si. Os nossos comentários, meus amigos, se iniciam no finalzinho do capítulo anterior, quando, logo após a morte de Estevão, Saulo, de forma muito fria, muito sumária, finaliza o noivado, o seu namoro com Abigail, e por mais que ela argumentasse junto dele, argumentasse com muita firmeza, com muita nobreza de caráter da parte de Abigail, sem inclusive, conforme Emmanuel comenta, sem recorrer à sensibilidade feminina, ou seja, sem vir abraçá-lo, afagá-lo, beijá-lo, pelo contrário, com argumentos, arrumando forças ali sobre-humanas, com o irmão morto nos braços, enfrentando aquela postura triste, aquela medida triste que Saulo adotou naquele momento de romper relações com Abigail. A gente então observa, meus irmãos, que ela, de forma nobre, vira para ele, fala: "Sê meu amigo, ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me destes. Não te envergonharás de mim, a ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco." Ainda assim, meus irmãos, ele não cede, mantém sua decisão, sua postura, e aí nós vamos destacar a força que o exemplo tem dentro do cristianismo. Porque diante das negativas e da postura de Saulo, o que Abigail começa a refletir?
Compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tanta dedicação e provocar tantos ódios? Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão, para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguiu-se manter-se acima dos próprios laços de sangue, para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse. Oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade, Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Vejam, meus irmãos, o que é o exemplo? O que ela passou a cogitar? Ela até então tinha uma imagem de Jesus que Saulo pintava para ela, como o carpinteiro revolucionário, o Galileu desprezível, aquele que foi morto entre ladrões, enfim. E de repente, o que ela começou a cogitar? Ora, se eu me encontro com Gesiel, ele morre com toda essa serenidade, não pragueja contra Saulo, que foi ali o seu carrasco, o seu perseguidor, o seu verdugo, mas pelo contrário, ele se entrega a Jesus ao ponto de oferecer a própria vida. Ora, quem é Jesus então? Agora, como que se deu esse despertar dela? Pelo exemplo do irmão. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso, meus irmãos, que mostra pra gente o que é a força do exemplo. Ora, tendo a índole que ele tinha, ele consagrou-se ao Cristo, então Jesus não é um homem vulgar. Eu tenho interesse em conhecê-lo. Eu tenho interesse em saber quem foi esse homem. E aí, meus irmãos, o capítulo anterior ainda termina com o diálogo de Gamaliel com Saulo, interferindo junto a Saulo para que disponibilizasse o cadáver de Estevão para um sepultamento digno, a pedido de Pedro. Quando então Gamaliel, mesmo conhecendo a índole voluntariosa, o espírito firme e resoluto de Saulo, não deixa de falar com ele, que estava estudando o Evangelho, chegando a profundas cogitações, e que ele concedesse aquele pedido. E essa manifestação de Gamaliel também vai ter peso, não já no caso de Abigail, mas para Saulo, após a conversão dele. Por quê? De quem que ele vai lembrar-se quando já cristão, que sempre foi para ele a referência de conduta, o professor venerável, o mestre querido e respeitável, e que a essa altura já inclinava-se para a aceitação do Evangelho de Jesus. Vai lembrar-se dele. E vai ter lá na frente papel decisivo para Paulo dentro da compreensão do Evangelho e mesmo para o encaminhamento da vida de Paulo dali para diante. E isso, meus irmãos, mostra para a gente a necessidade da gente ser sincero. Mesmo diante de um antagonista, mesmo diante de alguém que não pensa ainda como nós, e que a gente sabe que não vai concordar conosco, mas não nos deve faltar sinceridade. Não que a gente queira discutir, provocar discussões, mas chamados a trazer a nossa opinião, que a gente a externe da forma que a gente vê, da forma que a gente acredita. Porque, por enquanto, aquela semente que a gente lança pode cair numa terra improdutiva. Mas quem diz que a terra é improdutiva para sempre? Uma hora a terra é revolvida e às vezes a semente brota. Pois bem, meus amigos, ao início do capítulo, nós vamos observar aqui nesse capítulo 9 que iniciou-se um grande movimento de perseguição ao cristianismo. Inclusive ao ponto de proibir-se o estudo do evangelho dentro da casa do caminho, que era constantemente vigiado por guardas. Por que a casa do caminho não foi fechada?
por causa da assistência aos necessitados. A quantidade de enfermos, de pobres, de viúvas, de órfãos, de velhinhos, de enfermos de toda ordem, de leprosos, era tão grande, a necessidade ali era tão extensa, tão numerosa e premente, que mesmo com o rigor da perseguição ao cristianismo, manteve-se a Casa do Caminho aberta, proibindo-se o estudo do Evangelho. Ou seja, qual que é o grande escudo que a gente tem ou que as instituições têm, mesmo diante das adversidades? O estudo da caridade. O escudo da caridade. Enquanto a gente está fazendo bem, está amparando, está assistindo, isso nos defende de circunstâncias inimagináveis e muitas vezes imprevistas. Devido à assistência fraterna, aos cuidados com os enfermos, ao cuidado hospitalar praticamente, ao cuidado alimentar, ou seja, a atender as necessidades daqueles famintos, enfermos, velhos, crianças, manteve-se aberta a Casa do Caminho. Do contrário, ela seria certamente fechada. E esse movimento de perseguição fez com que muitos cristãos saíssem de Jerusalém e dos arredores, provocando, meus irmãos, inclusive falta de mão de obra em Jerusalém. Só que, no aspecto da divulgação do cristianismo, o que a perseguição tinha por efeito concreto? Espalhar as sementes. Ou seja, pegava-se as sementes do cristianismo nos corações daqueles que já estavam começando a compreendê-lo, ou que já tinham uma compreensão mais profunda, e espalhava-se, né, pelos arredores, pelas cidades vizinhas, ou até mesmo para localidades distantes. Foi muito por esse método que o cristianismo foi avançando no mundo antigo. Perseguia-se, o perseguidor fugia, exilava-se, mas levava consigo a fé no coração. E ali ia divulgá-la, ia difundi-la onde quer que ele estivesse, né? Bom, nós vemos então uma descrição de Emmanuel que também é importante para a gente a respeito do estado espiritual de Saulo. Emmanuel comenta: livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Então esse era o estado de alma do nosso querido Paulo. Passava por uma crise terrível, uma dificuldade muito grande. Não tinha mais as ponderações de seu professor, de seu mestre querido, que era Gamaliel, que sempre, de índole pacífica, sempre ponderava, media suas atitudes, o aconselhava, o ensinava como um verdadeiro mestre. E não tinha mais também o amparo aos seus sentimentos, ao seu coração, que ele recebia de sua mulher amada, de sua alma gêmea, daquela eleita de seu coração e que tanto o alegrava e que tanto acrescentava em sua vida. A respeito disso, meus irmãos, sobre essas almas que nos complementam, que são para nós verdadeiros suportes na nossa vida, a doutrina espírita nos traz informações muito interessantes a respeito. Se os irmãos depois puderem, leiam, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 6º, tem a pergunta 291 em diante, trata sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas, mostrando para a gente que existem sim almas que caminham conosco e que têm por nós uma afeição muito especial desde muito tempo e cuja afinidade não remonta, não foi construída somente no curso da existência atual. Almas amigas, companheiros ou companheiras que são para nós verdadeiro esteio, verdadeiro sustento, e que caminham conosco, às vezes, já de muito tempo. Essa obra, o Livro dos Espíritos, introduz esse assunto para a gente, e a gente tem várias ilustrações
a respeito dessas almas gêmeas, dessas almas amigas e companheiras que são para nós muitas vezes um verdadeiro oásis no deserto da vida, nas lutas que a gente enfrenta. Para que a gente ilustre, por exemplo, esse ponto, nós temos, por exemplo, no livro Renúncia, no seu primeiro capítulo, o espírito de Alcíone dirigindo-se a Pólux, que era a sua alma gêmea, o seu companheiro querido, e dizia para ela, aliás, Alcíone dizia para ele: Jesus abençoará nossas esperanças, exclamou afetuosa. Nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida, chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno. Esperar-te-ei, disse ela, através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. E, finalmente, os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco. Então, meus amigos, ilustrando esse ponto para a gente, a situação que ocorria certamente com Paulo, com Saulo e com Abigail. Duas almas que se aguardavam nos caminhos da vida e que, ao reencontrarem-se, sentiam enorme ventura, enorme alegria, projetando sonhos e caminhos em conjunto naquela vida que teriam pela frente, mas que, conforme as circunstâncias da nossa existência, as necessidades do nosso espírito, os resgates que temos por fazer e o aprendizado que temos por fazer, muitas vezes fazem com que nem sempre a nossa união planejada, almejada e sonhada não se dê nos termos que a gente espera ou que a gente gostaria que fosse. Tanto é que Alcíone não se une pelo matrimônio com Pólux na existência em que ela e ele tiveram na terra. E assim também não seria com Saulo e com Abigail, conforme ela mesma comenta e sente e vai falar com ele ao longo desse capítulo. Pois bem, meus amigos, após 8 meses de sofrimento e saudade, quando Saulo lutava contra os seus sentimentos, contra a sua vaidade, o seu orgulho pessoal, resistindo em não ir vê-la, em não ir visitá-la, eis que então ele capitula, ou seja, ele dá-se por vencido em seus princípios e resolve procurá-la, reatar os laços, reatar o afeto que ele sente por sua companheira, por sua noiva amada. E aí, meus irmãos, vêm as surpresas. Surpresas essas que eram Abigail doente, Abigail enferma e também, segunda e grande surpresa para ele, de ver Abigail cristã. Quanto ao primeiro ponto, ele inteira-se da situação dela no diálogo que inicia com Zacarias, que era o chefe daquela família, que o recebe de forma muito surpresa, mas afetuosa. Afetuosa porque Abigail não havia falado com ele e com Ruth as circunstâncias ocorridas que levaram ao seu afastamento e ao retorno inesperado dela, por caridade que ela teve com ele, mantendo a sua palavra, a sua nobreza de caráter. E então Zacarias lhe conta do que havia ocorrido com Abigail. Chegou com uma febre altíssima, ficou 1 mês entre a vida e a morte, e assim que restabelecida da febre, comenta Zacarias que ela, todas as noites, ia no horário de costume aos pessegueiros e que muitas vezes ele e Ruth a observavam chorando, muito triste, sentindo certamente a falta, a ausência do seu companheiro, daquela que o seu coração tanto aguardava e esperava que retornasse. Mas esse retorno não se observava. E aí, meus irmãos, o que a gente observa? Que ela foi adoecendo, e segundo Zacarias, de 4 meses para cá havia
inclusive adoecido gravemente dos pulmões. E aí o que a gente pensa, meus amigos? O que a gente reflete? O que é o problema da tristeza na vida? Quais as consequências da angústia, da gente ficar com o nosso coração oprimido, guardando às vezes uma tristeza muito forte ou profunda? Isso nos adoece. Foi o que aconteceu com ela. Abigail adoeceu de desgosto, de tristeza. Qual que é a responsabilidade nossa quando a gente provoca uma profunda tristeza num coração que a gente ama? Isso é muito sério. Nós sempre devemos nos atentar para que a gente não seja motivo desse tipo de situação na vida de ninguém. Para que a gente em ninguém provoque a tristeza, a amargura, especialmente numa circunstância como aconteceu aqui nos fatos narrados por Emmanuel, onde ela, com toda nobreza de caráter, não fez nada por passar por aquilo e recebia toda a indiferença, toda a frieza da parte de Saulo, mesmo tendo sido ele o promotor, o causador da morte daquele que ela tanto amava e tanto almejava rever, que era seu irmão. Então, meus irmãos, o que aconteceu com ela? De início, ela não tinha o evangelho. Quando ela passou pela situação da morte de Estevão, o abandono de Saulo, a ausência dele, dia após dia, por meses a fio, sem notícias, sem satisfação nem nada, ela que não era cristã, ora, era muito difícil para ela compreender aquilo tudo, e aquela tristeza fez com que a sua saúde fosse definitivamente abalada. E a segunda surpresa que a gente diz é ela agora já cristã. Conforme o próprio Zacarias fala, desde que começou a falar no discutido Jesus Nazareno, observamos que Abigail se encheu de profundas consolações. E o fato é que não mais a vimos chorar. Embora não se lhe apagasse do semblante abatido a dolorosa expressão de amargura e melancolia. Sua conversação daí por diante parece haver adquirido inspirações diferentes. A dor transformou-se-lhe em confortadora expressão de alegria íntima. E ela fala a teu respeito com um amor cada vez mais puro. Dá a impressão de haver descoberto nos misteriosos escaninhos da alma a energia de uma vida nova. Isso, meus irmãos, é o Evangelho. Isso é o efeito de compreender o Evangelho e as lições de Jesus na vida de quem sofre. Achar um novo sentido. Compreender a vida sob um aspecto mais amplo. Compreender que as dores, as dificuldades, todos os reveses e lutas que a gente passa nessa vida tem a permissão divina e tem um propósito maior, tem uma causa maior, mesmo que até então não seja desconhecida, mas que obedece à bondade, ao amor de Deus. E isso é o que o Evangelho nos traz, consolo, que diz o que o Cristo nos fala com tanto amor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Era o que ele fazia no coração de Abigail, no coração daquela menina pura, daquela moça nobre, daquela mulher de valor que se via à volta com tantos reveses, com tantas dificuldades, com tantas lutas, inclusive quando ela mais encheu seu coração de esperanças e de alegrias, vendo perspectivas para o futuro de sua vida, ao unir-se e preparar a sua união pelo casamento com o seu noivo amado, de repente tudo aquilo desmorona. O que foi capaz de reerguê-lo, de dar energias novas? A compreensão do Evangelho. E isso tem um valor muito grande para todos nós, desde que a gente de fato compreenda o que Jesus nos ensina. Daí por diante, meus irmãos, inicia-se o diálogo entre ela, já fraquinha, e Saulo, surpreso e profundamente abalado.
Diálogo esse marcado por frases belíssimas, mostrando a nobreza e a pureza do amor que ela sentia. Quando ele, por exemplo, ao começar a conversar com ela, fala com ela: olha, Abigail, abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste, se não me esqueceste. Esquecer-te? Respondeu ela de olhos úmidos. Por mais rude e longa que seja a estação de sol ardente, a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu a vida. Vejam a beleza disso. Mais adiante, ela também, abrindo seu coração com ele, lhe fala: francamente, querido, eu também desejaria reviver, ser tua, entretecer teus sonhos de juventude, inventar estrelas para o céu da sua existência. Tudo isso constitui meu ideal de mulher. Então, meus irmãos, num diálogo repleto de frases, de manifestações belíssimas como essa, Abigail, então, abre seu coração para ele, fala com Saulo de que não mais tinha o sonho deles serem venturosos aqui na terra, que Deus lhes reservava algo diferente, e também, mais adiante, fala com ele: presinto que os planos de Deus são diferentes no que diz respeito aos nossos destinos. Jesus chamou-me para sua família espiritual. E ele, então, não compreende essas frases, essas colocações dela, ao ponto de falar: Deus não seria justo se te sequestrasse ao meu afeto. Mostrando para a gente o quanto a compreensão do Pai Criador era restrita, não só para Paulo, mas como para os judeus em geral. Tanto é que, mais adiante, o que Emmanuel comenta para a gente a respeito daquilo que se passava no coração dele. Nunca meditara nos insondáveis desígnios do Eterno, como naquele momento em que recebeu tão profundas lições de humildade e amor da mulher amada. Experimentava na alma opressa o embate de duas forças antagônicas, que lutavam entre si para a posse do seu coração generoso e impulsivo. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. À sua vontade soberana dobrar-se-iam todas as preocupações humanas, mas começava a perquirir o motivo das suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava em parte alguma a paz tão almejada? Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquilo. Homens enfermos e valetudinários, isentos de qualquer esperança no mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe serviu de exemplo inesquecível, abençoou-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de tranquilidade que ele não conhecia. O quadro da noiva doente não lhe saía dos olhos. Abigail era sensível e afetuosa, mas lembrava de sua ansiedade feminina, a intensidade de suas preocupações de mulher quando, eventualmente, não conseguia comparecer com pontualidade no adorável recanto da estrada de Jope. Aquele Jesus desconhecido deu-lhe forças ao coração. Se era incontestável que a enfermidade lhe extinguia a vida aos poucos, também era evidente o rejuvenescimento das suas energias espirituais. A noiva falava-lhe como que tocada de novas inspirações. Então, meus irmãos, ele começou ali a cogitar disso tudo. Voltou para Jerusalém, cheio de esperanças de que Abigail iria refazer-se, iria fortalecer-se, e que eles retomariam todos os projetos que tinham, mas no dia seguinte chega a notícia, trazida por um mensageiro, que ela estava agonizante e a morte era prevista para daí a instantes. Ele imediatamente parte
novamente pela estrada de Jope. Encontra-se novamente com ela e lhe pergunta: o que foi isso, Abigail? Ainda ontem deixei-te tão esperançado, pedi sinceramente a Deus te curasse para mim. Vendo que a noiva tinha imensa dificuldade em expor suas últimas ideias, Saulo ajoelhou-se a seu lado. Cobriu-lhe as mãos de beijos ardentes. Ele, que trazia o espírito ressecado pela hermenêutica das leis humanas, sentiu que chorava intensamente pela primeira vez. Lendo-lhe a sensibilidade por meio das lágrimas que lhe desciam silenciosamente dos olhos, Abigail esboçou um gesto de carinho com dificuldade infinita. Conhecia Saulo e comprovara-lhe a rigidez de caráter. Aquele pranto revelava o calvário íntimo do bem-amado, mas demonstrava igualmente o alvorecer de uma vida nova para o seu espírito. Não chores, Saulo. A morte não é o fim de tudo. Quero-te comigo em toda a vida, replicou o rapaz, desfeito em lágrimas. Contudo, é preciso morrer para vivermos verdadeiramente. Jesus nos ensinou que a semente caindo na terra fica só, mas se morrer dá muitos frutos. Não te rebeles contra os desígnios que me arrebatam do teu convívio material. Se nos uníssemos pelo matrimônio, talvez tivéssemos muitas alegrias, teríamos um lar com os nossos filhos, mas destruindo nossas esperanças de uma felicidade passageira na terra, Deus nos multiplica os sonhos generosos. Enquanto esperarmos a união indissolúvel, auxiliar-te-ei de onde estiver e te consagrarás ao Eterno em esforços sublimes e redentores. Quem te deu essas ideias? Perguntou Saulo, ralado de sofrimento. Essa noite, depois que partiste, senti que alguém se aproximava, enchendo o quarto de luz. Era Gesiel que vinha ver-me. Ao avistá-lo, lembrei-me de Jesus no inefável mistério da sua ressurreição. Anunciou-me que Deus santificava os nossos propósitos de ventura, mas que eu seria levado ainda hoje à vida espiritual. Ensinou-me a quebrar o egoísmo de minha alma, encheu-me de bom ânimo e trouxe-me a grata surpresa de que Jesus ama-te muito. Tem esperanças em ti. Refleti então que seria útil entregar-me jubilosa às mãos da morte, pois quem sabe, se ficasse no mundo, não iria perturbar a missão que o Salvador te destinou. Gesiel afirmou que nós te ajudaremos de um plano mais alto. Por que então deixarei de ser tua companheira? Seguirei teus passos no caminho, levar-te-ei onde se encontrem nossos irmãos do mundo em abandono. Auxiliarei teus raciocínios a descobrir sempre a verdade. Ainda não aceitaste o Evangelho, mas Jesus é bom e terá algum meio de nos unir os pensamentos na verdadeira compreensão. O esforço dela foi imenso, conta Emmanuel. A voz se lhe extinguiu na garganta. De seus olhos muito lúcidos, as lágrimas corriam abundantes. Abigail, Abigail, gritava Saulo desesperado. Mas após longos minutos de ansiedade, ela dizia, num arranco supremo, Gesiel já veio buscar-me. Instintivamente, Saulo compreendeu que era chegado o momento fatal. Em vão chamou por ela, cujos olhos se empanavam. Debalde lhe beijou as mãos geladas, agora cobertas de um pavor de neve translúcida. Como louco, gritou por Zacarias e Ruth. Agonizante, fixou o olhar em cada um, como a evidenciar amoroso agradecimento. Depois, uma só lágrima silenciosa foi o seu último adeus.
Do jardim próximo chegavam perfumes. O céu do crepúsculo brilhava com nuvens aurifugentes, enquanto os passarinhos cruzavam os ares com alegria. Pesada amargura abateu-se sobre a mansão da estrada de Jope. E conclui Emmanuel. Alou-se ao céu a filha dileta, a noiva amada, a amiga carinhosa das flores e dos passarinhos. Então, meus irmãos, desculpem-nos aí a emoção, mas não tem como a gente ler e comentar esse livro sem sentir o coração muito tocado. Porque são episódios belíssimos que mostram pra gente um amor puro e constroem pra gente um ideal de conduta e de referência para que fique para sempre marcado em nossa vida. Por mais que a vida nos reserve reveses, dificuldades e lutas, nós podemos vencer o mundo, como Cristo dizia. Eu venci o mundo. Ou seja, vencer o mundo significando para nós não incorrermos em erros, em falhas, em dificuldades que muitas vezes maculam o nosso caráter, a nossa personalidade. Antes figurarmos na condição de vítimas e de perdedores do mundo, mas de verdadeiros ganhadores dos céus, de almas nobres, conforme a doutrina e o cristianismo nos ensinam. Meus queridos amigos, nós concluímos aqui os nossos singelos comentários, agradecendo a bondade divina pelo amparo e assistência recebidas, e rogando, Mestre, ao Senhor que nos ampare e nos abençoe a todos, levando a paz, a alegria ao lar de todos, muita saúde também. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa rogativa, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso modesto estudo na santa paz do Senhor. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.